Olá, povo querido, povo abençoado, povo de Deus, povo que não desanima, povo perseverante, povo cheio do Espírito Santo. Glória a Deus pela tua vida. Esse ano está quase acabando, mas o Senhor tem muitas coisas para nós ainda nesse finzinho de ano. Ainda tem muitas coisas que vai acontecer. Deus é Deus e para Ele tudo é possível. E eu quero nessa oportunidade novamente ter o prazer de compartilhar mais uma palavra com você. E o texto que eu quero ler hoje, o primeiro texto que eu quero ler hoje, está na segunda carta do apóstolo João. Segunda carta do apóstolo João, como não tem capítulo, lá no versículo 12, está escrito assim: Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitá-los e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Agora vira a página aí, na terceira carta do apóstolo João, também não tem capítulo, é no versículo 13. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações, dê saudações aos amigos, um por um. Então essa é uma carta do apóstolo João e muita gente aí diz que João era o apóstolo do amor, o apóstolo que reclinou a cabeça ali no peito de Jesus, né? Mas eu não sei dizer para você se ele era de fato assim. As cartas expressam muito que ele chama de filhinhos, que ele fala muito de amor, amai uns aos outros, né? Mas então isso não importa. A questão é, o apóstolo João escreveu algo aqui que eu creio que, principalmente na nossa geração, nós perdemos muito, muito. Algo simples e eu creio que era a chave principal, né, para a unidade, a chave principal para que os irmãos tivessem aliança, para que Satanás não enganasse as pessoas facilmente, para que essa igreja fosse prevalecente, forte, madura, cheia de unção, cheia de graça, cheia das manifestações do Espírito. Eu acredito que essa força vinha de um ingrediente que, ao longo do tempo, nós vemos, estamos vindo, né, perdendo isso. Ao longo dos anos, estamos perdendo algo tão simples chamado relacionamento. O relacionamento ele tem ficado cada vez mais distante. Os relacionamentos têm ficado cada vez mais robótico, mais com base em relatório, com base em prestação de conta. Não que isso seja ruim, não que isso não seja necessário. É necessário para uma organização, é necessário para sabermos, né, com mais eficiência o que está acontecendo, mas as pessoas estão esquecendo da questão orgânica, da questão viva. E não se tem relacionamento por meio de um relatório, por meio de uma prestação de conta. O relacionamento só acontece quando andamos juntos. E aqui o apóstolo João, ele menciona nos dois finais das cartas aqui, ele menciona isso. Eu tinha muitas coisas para escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, porque eu espero ir visitá-los e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Parece que ele está deixando bem claro ali que o meio que ele estava encontrando naquele momento era relacionar através das cartas. Mas esse não era o fundamental, esse não era o ideal, na verdade. Ele gostaria de encontrar pessoalmente. Ele disse assim: tem muitas coisas que eu gostaria de falar, de escrever, mas não quero fazer isso com papel e com tinta, porque eu quero visitar para que a alegria seja completa. Então, o que eu entendo que João está dizendo aqui é que não há completude, não há nada completo sem que a gente esteja andando junto. Junto que eu digo, não é marcar apenas um discipulado, sentar com o seu discípulo e começar a conversar com ele ou com o irmão da tua igreja. Não, é algo natural, andar junto. Se você for ler o livro de Atos, a Bíblia diz ali que, no capítulo 2, que eles tinham tudo em comum. Eles andavam junto, partiam o pão de casa em casa. Então isso fala de relacionamento, isso fala de
andar junto, sabe? Eles tinham essa naturalidade. E às vezes a gente tenta dar treinamento para as pessoas, né? A gente vamos treinar para andar junto, vamos fazer um treinamento para equipar você. Tudo isso é válido. Mas não adianta nada ser treinado e isso não entrar dentro da gente, não fazer parte da nossa natureza. Então passamos a ser alvos fáceis e acabamos ficando muito longe do ideal, daquilo que Deus gostaria de ter conosco. A ideia é tão forte que Deus estava em sua glória, no seu trono, reinando, soberano, né? Não existia o homem e não tinha necessidade de Deus nos criar. Deus não precisava de nós, Deus não precisava do ser humano, mas Deus, pelo amor que ele tinha, ele queria repartir isso, e Deus cria o homem, mas Deus cria o homem e fica afastado dele. Deus cria o homem, coloca ele no jardim do Éden e deixa ele lá sozinho, olhando para as árvores. Não, Deus cria aquele ambiente, Deus cria o jardim do Éden, e o que a gente lê dá a entender que o jardim do Éden era de fato um paraíso, tudo ecologicamente equilibrado, árvores frutíferas, pássaros, né, animais de todo tipo, de toda espécie, árvores, né, de todo tipo, de toda espécie, segundo a sua espécie. E Deus coloca o homem lá dentro desse jardim maravilhoso, desse paraíso maravilhoso, né, eu acho que o Havaí, o Caribe, nem desses lugares, né, eu não sei se tinha praia lá, né, se era banhado pelo mar, se era um litoral. Eu tenho certeza que mesmo que não tivesse nada disso, o que descreve, que a gente entende de Jardim do Éden, é um lugar delicioso para se morar. Mas você percebe que não é só isso que Deus coloca lá? Não. Deus, por mais que ele tenha feito algo perfeito para o homem viver e com todas, para que todas as suas necessidades fossem supridas, mas nada se comparava a algo que acontecia na viração do dia, que era a visita de Deus pessoalmente, pessoalmente. Deus, na virada do dia, Deus ia para o jardim para se relacionar com o homem cara a cara, para se relacionar com o homem, né, ali presente. Não era apenas o jardim do Éden. Deus não quis apenas que o homem ficasse bem cuidado. Deus não quis que ele ficasse só com a matéria que foi criada. Deus quis se apresentar, Deus quis se relacionar. E isso tem uma mensagem para nós. Qual é a natureza de Deus? A natureza de Deus é relacionamento. Por mais que ele tenha me abençoado, por mais que ele tenha nos dado coisas maravilhosas, né, ele não quer apenas isso, ele quer nos dar um presente maior que a sua presença. Então, essa é a natureza de Deus. E quando nós nos convertemos, nós recebemos a natureza de Deus. E agora, então nós também, não importa às vezes a gente como líder, como pastor, como irmão, sabe, como alguém mais velho que está trazendo alguém para Cristo. Às vezes a gente vai lá dar uma cesta básica, dar um presente, a gente trata bem essa pessoa, a gente presenteia essa pessoa, mas o que a pessoa precisa mesmo, de fato, claro, todas as necessidades, nós não devemos fechar nossos olhos. Nós devemos agir e atender as necessidades dessas pessoas. Mas a maior necessidade, o que vai fazer essa pessoa permanecer, é o relacionamento. Não é apenas, né, nós, comunidade da fé, nós somos uma igreja em célula, e nós temos a estratégia, nós temos o quadrinho para colocar ali de membros, nós temos os aniversariantes, nós temos ali, né, pelo menos antigamente tinha um secretário, tinha alguém para marcar as datas, né, tudo isso, tínhamos o relatório, tudo isso faz parte da estratégia, faz parte, né, da organização, mas esse não é o coração, esse não é o ideal que nós precisamos para manter as pessoas juntos. As pessoas precisam conversar, precisam de amigos, precisam de relacionamento, precisam estar juntas. Senão vira uma escola onde o professor, né, dá aula, ensina, trata bem, mas depois você que é aluno vai para tua casa e o professor vai para a casa dele. E depois ele te dá, né, a prova, o exame, né, para fazer no dia, para saber se você passou de ano ou não.
mas é um relacionamento à distância, com um limite, né? É claro que eu não estou aqui, né, falando para você abusar das pessoas. Tem pessoas que interpretam mal e abusam e se tornam sanguessuga. Mas você que é inteligente está entendendo o que eu estou falando. Então não tem como relacionar apenas pelo papel, pelo relatório, ou só no dia da célula, ou só no dia do culto. Né? Às vezes tem pastores que estão em crise, que as pessoas já não se aproximam mais dele, parece que não gostam mais dele, mas às vezes não é nada disso. Às vezes é só uma visita que você precisava fazer. Infelizmente, quanto mais a igreja cresce, né, e eu não vou citar nome de ninguém aqui, mas em alguns lugares parece uma pirâmide, né, que vai crescendo tanto e aquela pirâmide vai se montando e um faraó fica sentado lá em cima e os de baixo são só os súditos e ele não conhece, não sabe quem é ninguém, né? Claro que a igreja vai crescendo, que bênção, crescimento é de Deus, mas vai crescendo, vai perdendo a essência, vai ficando só na base do relatório, vai ficando só na base do chamar de irmão, que chama de irmão porque na verdade não sabe o nome. Esse é um grande disfarce. A gente, ô irmão, por quê? Porque a gente não sabe o nome do cara, não sabe o nome do membro, né? Infelizmente isso acontece. Isso é perigoso, porque essa igreja vai ruir, tá com os dias contados. Uma igreja, uma célula, um lugar que não tem relacionamento, de viva voz, sabe? Que não tem visita, que não tem esse calor humano, né? Que parece uma pessoa intocável. Né? Eu estava assistindo, né, uma série e assisti também um documentário sobre a Rainha Elizabeth. E, meu Deus, como aquilo é frio demais. É tudo em favor da coroa. E não importa se tiver que, né, passar por cima de alguém, se tiver que deixar alguém da família de fora para manter a coroa, eles fazem isso. E parece que em muitos lugares parece que as pessoas não querem perder a coroa. Não pode nem tocar na rainha. Você entende? Engraçado. Eu não vejo isso em Cristo. Eu vejo Cristo no meio da rua, se relacionando, tocando um leproso, curando o cego, o surdo, né? Pessoas que talvez cheirando mal. Né? Jesus estava ali no meio da multidão quantas vezes, né? Sendo acotovelado, pisado, tomando pisão no pé. Né? Será que a gente, como pastor, a gente está afim de estar ali cheirando, né, o CC do meio do povo? E tem sala separada pro reverendo? Meu Deus. Bom, eu não consigo enxergar, quando leio o livro de Atos, quando leio os evangelhos, nos 4 evangelhos, eu vejo um comportamento diferente. As pessoas queriam relacionar. E o apóstolo João, aqui ele fala, eu não quero escrever, né? Tem muita coisa para falar para você, mas eu não quero escrever, né, com papel e tinta e mandar uma carta, porque eu quero muito ir visitar para que a alegria seja completa. Né? Na segunda carta ele diz, na terceira carta, perdão, na terceira carta, capítulo, versículo 13, ele diz: muitas coisas tinha para escrever, mas não quis fazê-lo de tinta e com pena, mas espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. Dá para a gente sentir que havia um desejo dele de estar ali pessoalmente. Então, esse cuidado de visitar as pessoas, de tomar um café com ela, sabe? Aqui nós temos um costume de todo lugar que vai a gente toma café. Todo mundo tem uma garrafa de café de pelo menos 1 litro, né? Porque o povo bebe café e você não sabe que tipo de laço de aliança, de fortalecimento que traz às vezes uma garrafa de café e uns 3 pão de queijo. Traz uma aliança. Olha, parece que se fizesse um seminário, uma conferência, não toca tanto. A conferência é necessária, o culto é necessário, a célula é necessária, mas o cerne, sabe, a força maior está nos bastidores, está por trás da cortina. E esse bastidor e esse por trás da cortina chama dia a dia, durante a semana, de segunda a sexta, uma visitinha de 15, 20 minutos às vezes, porque a gente tem a vida corrida, claro, mas às vezes é ali a pessoa até assusta. Pastor, ou discipulador, líder,
né? Irmão da igreja, o que você está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Alguém está morrendo? Né? Aconteceu alguma coisa urgente? Mas você fala, não, senti saudade, só vim te ver, te dar um abraço, né? Tem um café nem que seja de manhã aí. Ah, pastor, tá meio frio, mas a gente esquenta, então esquenta lá, vamos só. Mas sério meu, o senhor só veio aqui para isso? Sim, só para isso. Eu não tenho nada para falar. Eu só gostaria de passar esses 10 minutos aqui e olhar para o teu rosto e ver você e saber como é que você está, e saber como é que estão os seus filhos, sua família, né? Infelizmente, tem muitos lugares que a estratégia é maravilhosa, Deus deu uma estratégia maravilhosa, mas ficou na estratégia. Lançou o relacionamento fora e ficou só com papel, só com a estratégia, só com o relatório. Filhinho, isso não constrói nada. A sua equipe está com os dias contados. Porque se continuar assim, a quebra de aliança é inevitável. Inevitável, porque não há confiança, não há vulnerabilidade, né? Você não se deixa conhecer e a pessoa também não quer deixar que você a conheça, porque a pessoa não sabe se pode confiar em você e você também não sabe se pode confiar na pessoa, porque não há clareza, não há transparência, não há confiança, você não sabe o que a pessoa está pensando. O que é interessante no relacionamento profundo é que o olhar da pessoa a gente já sabe, né, como que ela está. Isso é muito legal. E isso é muito visível em igreja pequena, quando está começando, naquele primeiro amor. E eu tenho vivido isso aqui, sabe? Eu tenho trazido algumas pessoas aqui para passar final de semana aqui na minha casa, para dorme aqui, toma café, faço almoço para eles e dou café para eles. E às vezes a gente fica conversando coisas que aparentemente nada a ver. Nós estamos ali dando risada, falando, né, algumas coisas que muita gente ia pensar assim, nossa, mas eles estão falando esse tipo de assunto. É aquelas piadas que ninguém ri, mas só nós que dá risada, sabe? Então tem sido um tempo maravilhoso e parece que quando vai crescendo, vai perdendo essa essência, vai perdendo esse amor, esse calor e vai se distanciando, vai ficando na base do gerenciamento, vai ficando na base só da cobrança, do relatório. E deixa eu ver aqui quanto que você produziu essa semana. Deixa eu ver, ó, semana produziu pouco, hein? Olha, você não merece um parabéns essa semana, sabe? Fica com base em interesse no que a pessoa produz. Isso é errado, isso é antibíblico, né? O relacionamento é algo que Deus quis desde o princípio. É algo é tão sério que Deus se fez gente. Ele vestiu uma roupa chamada humanidade para poder chegar perto de nós, para tocar em nós, para andar com a gente, para morrer por nós, para ser amigos nosso. E às vezes nós queremos afastar, nós temos, não, tem muita coisa para fazer, não tem tempo, não quero. Então, meu filho, eu sinto muito, mas você não vai conseguir ser igreja de verdade se você não se relacionar. O apóstolo, o apóstolo Paulo, em Atos 15, verso 36, diz assim: alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos na onde nós pregamos o evangelho, para saber como eles estão, para saber se estão bem. É interessante, não é só evangelizar, soltar panfleto e vamos falando. Não, não, a preocupação é essa, vamos voltar para visitar. E diz a Bíblia que visitaram um por um para saber como que estavam. Então não foi uma carta que eles escreveram, né? A Bíblia está cheia de carta aqui, mas você vê que vira e mexe eles estavam, né, desembarcando numa ilha, desembarcando num outro lugar, indo para uma cidade, indo para outra, né? Não ficava só na base da carta. Eles iam atrás, enfrentavam, né, o mar revolto, quantos naufrágios Paulo sofreu. Por quê? Porque estava indo visitar os irmãos, ver os irmãos. E às vezes nós temos um carro, às vezes nós temos condições, às vezes nós temos. As pessoas até moram perto e nós não conseguimos relacionar com elas. Então precisamos relacionar. Você precisa se relacionar. Não há como ter crescimento, não há como ter aliança, não tem como andar junto, né? Não há haver confiança se não houver um relacionamento de verdade. O que é legal é que quando a gente começa a relacionar a gente com a pessoa,
a gente vai perdendo algumas coisas que nós não falávamos, que a gente mantinha oculto. E quando você vai, sabe, relacionando e vai confiando e ganhando confiança, sabe, e não há mais segredo, não há mais segredo, não há mais medo de falar qualquer tipo de assunto, de contar qualquer tipo de coisa, de abrir o jogo, né, de colocar as cartas na mesa. Não há nenhum tipo de, sabe, de frieza. A pessoa, ela não consegue esconder mais nada, ela não consegue andar com você e não contar o que está acontecendo de verdade, de fato. Então, às vezes, ah, um lugar que não vive isso, parece que a pessoa está bem, mas não está. Aí aquela coisa, depois de anos naquele ministério, ela fala que não concordava. Ela fala que não, eu não concordo. Aí a gente fica bravo, porque, puxa vida, depois de tanto tempo, falar que não concorda, sabe por quê? Porque nunca houve um relacionamento. Não, peraí, não foi culpa minha, ele que não quis relacionar. Será? Volta atrás, faz essa pergunta de novo. Será que é só culpa dos outros? Será que é só culpa de quem saiu? Será que é só culpa? Porque a gente fala isso, não, o fulano foi, queria nada, revelou o coração. É normal a gente falar isso e ficar indignado, ah, fulano cuspiu no prato que comeu. Mas será que é só culpa dela toda vez que a pessoa, há um desligamento, há um rompimento, uma quebra de aliança, é culpa só do outro? Mas nós devemos perguntar para nós mesmos. Jesus disse assim uma vez, que como é que eu vou tirar o cisco do outro, do olho do outro, se eu tô com uma trave no meu? E muitas vezes a gente é muito bom em reconhecer o erro dos outros, mas nós temos muita dificuldade para reconhecer o nosso erro, né? E às vezes a gente se torna um hipócrita, um falso, né? Porque nunca estamos errados, nunca estamos errados. Então, de fato, vamos ser sinceros e honestos conosco mesmo, né, avaliando se essa quebra não foi uma falta de posicionamento meu, de postura minha, de atitude minha. Né? Se você foi atrás e teve atitude, amém, fique em paz, descanse o seu coração, se o seu coração não te condena, Deus também não. Mas procure ser honesto. Talvez você não tenha uma equipe coesa, talvez você não tenha sabe, uma igreja avivada junto, né? Talvez parece que tem um céu de bronze, a bênção parece que não desce. Sabe por quê? Porque falta relacionamento e falta você ser honesto com você mesmo e dizer que não é as pessoas que não querem relacionamento, é você que não quer relacionamento com elas. É você que colocou uma fortaleza, é você que colocou um muro, construiu um muro alto aí, pôs alarme, câmera, choque, né? Para ninguém entrar. E só entra quando você achar que deve. E não é isso que a gente quer viver. Se a gente agir dessa forma, não teremos uma igreja de verdade. As igrejas têm defeito, né? Às vezes nós falamos, né, de alguma desavença que acontece, às vezes é chato a gente sentar, compartilhar e falar a verdade um para o outro. Não são coisas gostosas de ouvir muitas vezes, mas quando há relacionamento de verdade, talvez o papo não foi tão bom, não foi tão gostoso de ouvir nem de falar, mas não há quebra de aliança porque é um relacionamento de verdade. Sabe, porque muitos casamentos não se rompem, mesmo que tivessem algumas discussões no meio do caminho, algumas coisas que não concordam, porque a conversa, há relacionamento de verdade, e quando há relacionamento de verdade, um cede, o outro cede, mas os dois não deixam de andar junto. Por quê? Porque existe um relacionamento de verdade. E é o que Deus quer para nós. Relacionamento de verdade. Deus quis um relacionamento tão de verdade, tão sério, tão aberto conosco, que ele abriu mão da sua glória. Relacionar tem que abrir mão. Às vezes tem que abrir mão do seu jeito, da sua forma, né, para poder relacionar melhor. E Deus não tinha condições de relacionar conosco porque nós éramos pecadores. Havia um abismo entre nós e Deus. Nós estávamos separados por causa do nosso pecado. Mas Deus tomou atitude e passou por cima do pecado. Ele tomou o pecado, destruiu o pecado,
Ele trouxe para si o pecado na cruz, né, e pagou a nossa dívida para que nós tivéssemos relacionamento com Ele de novo. A intenção de Deus era só essa. A intenção de Deus não era criar catedrais, a intenção de Deus não era é, gerar denominações. Gente, parece que é louco que eu estou falando aqui, mas Deus não queria isso, Deus não queria criar uma nova religião na terra. Ele queria se revelar, ele queria se relacionar, ele queria se mostrar para nós. E ele pagou um preço alto por isso, morrendo na cruz na forma de gente, de homem, para poder ficar perto. E não contente com tudo isso, né, não, como se não bastasse, ele volta para o Pai, mas ele envia o Espírito Santo para que continue tendo esse relacionamento conosco. E ele quer que nós façamos isso com os nossos irmãos. Deus fez tudo por nós, Deus se relaciona conosco sem esconder nada de nós, pelo contrário, hoje, né, o véu foi rasgado, não há mais uma cortina na nossa frente, tudo foi revelado, o que nós precisávamos saber de Deus, nós sabemos. Nós sabemos. Isso é um relacionamento de verdade. Deus agora revelou tudo para nós. E quando há relacionamento de verdade, tudo é revelado, tudo é transparente, ninguém tem medo de falar nada, ninguém pisa em ovos com ninguém, porque com medo dessa pessoa ir embora. Não, porque tudo é revelado, tudo é transparente, tudo está exposto. Esse é um relacionamento de verdade, de homem de Deus, de cristão de verdade. Esse é o tipo de relacionamento que é maduro para conversar, que é maduro para ouvir, que é sábio no falar. Isso é relacionamento de verdade. Isso é relacionamento de verdade. Então nós também devemos fazer a mesma coisa com o nosso próximo. Né? Eu volto a falar aqui do apóstolo João, ele queria ver os irmãos. Falei assim, eu podia escrever por carta, mas eu vou guardar essa parte aqui para falar com vocês, porque eu estou ansioso para ver vocês, eu quero ver vocês para que a minha alegria seja completa. Então que Deus te abençoe, que você reflita nessa palavra, que todos nós venhamos viver dessa forma, e eu quero declarar, né, em nome de Jesus, que nos últimos tempos nós veremos uma igreja que se relaciona, pessoas que se relacionam, pessoas que não têm segredos umas para as outras, mas que confiam umas nas outras e que se relacionam como Deus se relaciona com o homem. Amém? Deus abençoe tua vida, fique na paz e até a próxima.